Vamos falar hoje de filmes gravados em locais perigosos, cara. Tem que ter coragem, meus amigos. Imagina você atuar embaixo da água, correndo risco, passando um monte de perrengue. Isso aconteceu, meus amigos, com o elenco do Segredo do Abismo. Cara, que filmaço. Esse filme é muito da hora. Né? Sobre adoro. Seres intraterrestres. Essa ficção científica acompanha uma equipe que tá tentando resgatar um submarino nuclear desaparecido. Então a ação acontece no fundo do oceano. O diretor, o James Cameron, que é um gênio maluco, mandou construir... Ó, o James Cameron já era noiado com abismos, com submarinos desde essa época. Ele mandou construir 2 tanques de água nessa época, imensos, onde os atores mergulhavam a mais ou menos 11 metros de profundidade. Mano, o cara sempre pirou em coisa de água. O Spielberg, ET, James Cameron, água, explosão. Pra você decorar, qual a diferença entre o Spielberg e o James Cameron? O James Cameron quer ir pra baixo e o Steven Spielberg quer ir pra cima. Isso, Lars von Trier, sêmen. Já o cineasta e a equipe de mergulho afundavam 17 metros. E para evitar a doença da descompressão, eles ficavam pendurados em mangueiras na metade do tanque por até 2 horas respirando oxigênio puro. São procedimentos aí que quem é mergulhador já manja. E o cloro acabava causando queimadura na pele dos mergulhadores e também acabava com o cabelo, né? Você imagina como o cabelo ficava? É. Cameron e o ator Ed Harris quase se afogaram em 2 situações diferentes. Inclusive, o diretor precisou largar todo o equipamento e voltar para a superfície. No meio do caminho, um membro da segurança tentou ajudar, mas não tava dando certo. E aí, no desespero, ele socou o cara pra se soltar. Tipo, o James Cameron tava desesperado e o mano tava segurando ele ali. Ele falou, brother, me larga. Os atores não saíram felizes com essa experiência que durou 6 meses e o diretor respondeu que enquanto eles pensavam em qual revista ler, a equipe tava no fundo do tanque respirando ar comprimido. Tipo assim, essa coisa de que o James Cameron, como ele é muito técnico, ele é muito ligado com a equipe técnica. E ele achou que nesse caso os atores estavam sendo meio mimados. Deixa de castigo eles, né? And there were times when I'm sure they hated my guts, but they hated the fact that I'd created this situation and seduced them into being there. And I was the architect of this misery. E quem disse que ele aprendeu a lição, meus amigos, o Segredo do Abismo foi traumático para muitos profissionais, mas o James resolveu fazer outra loucura em Titanic. Ele não ficou com trauma, ele falou, não, agora vamos pro nível 2. Ele simplesmente convenceu os executivos da Fox de que seria melhor filmar o verdadeiro navio naufragado do que simular com efeitos visuais. Ele pensou, vai gastar a mesma coisa, então vamos lá gravar de verdade. Não deve ter sido a mesma coisa. E outro argumento é que a publicidade por trás dessa produção podia tirar proveito disso pra atrair interesse do público. Tipo, eles desceram lá no Titanic de verdade. E aí, né? E rolou mesmo. We were trying to go down there and shoot narrative film. And it was unbelievable to go 2.5 miles down to face that kind of pressure, to deal with the kind of technology required to do that, and to think you could pull it off, but we did pull it off, and that's pretty exciting. Na verdade, pelo menos quando a ideia surgiu, ele tinha mais interesse em fazer essa expedição submarina do que fazer o próprio filme. Isso. Ele realmente gosta de fazer mergulhos profundos e olhar os mistérios. A equipe filmou 12 vezes no naufrágio do navio. A tarefa foi bem arriscada, porque a pressão da água podia matar, né, todo mundo. A galera sabe o que aconteceu com aqueles milionários. Isso. Então qualquer defeito na estrutura ali podia, do submarino negócio podia... amassa que nem uma latinha, né? Exatamente, podia matar as pessoas. Exatamente. Um desses submersíveis chegou a colidir com o casco do Titanic, o que acabou danificando ainda mais os destroços do navio. No final deu tudo certo, e se essas imagens aí ajudaram ou não a atrair o público, o fato é que o Titanic foi a maior bilheteria de todos os tempos, até o Cameron depois quebrar de novo o recorde com o Avatar. Ele mesmo quebrou o próprio recorde. E cara, tem uma coisa também, essas imagens de gravar o Titanic são históricas, Isso. porque o Titanic tá cada ano se desfazendo. Se você pegar as imagens hoje do Titanic, né, tem um documentário do James Cameron falando isso, ele já é muito pior, já tá muito mais deteriorado, Ele o salão... é só o Titã, o Nick já foi pro... O Nick já foi, não sobrou nada. E daqui 30 anos, eu acho, daqui pouco tempo, já não vai sobrar mais nada. Então, aquelas imagens são registros um registro históricos. muito fera, exatamente. I can see it through the porthole. Real picture. Yeah. Remember it with your eyes, it's better than the video. O Monte Everest é um dos lugares mais perigosos do mundo, por vários motivos, então precisa ter coragem pra fazer um filme por lá. E essa foi a decisão, então, do diretor de Everest, que conta a história aí dos alpinistas reais, como muitos, né, que morreram tentando escalar até o topo. Bombou faz pouco tempo a imagem da galera numa filinha e os corpos da galera que morreu descendo congelados, uma coisa assim de terror, Sinistro. filme de terror. Na realidade, só algumas partes foram gravadas no próprio Everest, mas já foi o suficiente para os membros da produção entenderem o nível da loucura.
The temperature is 7.7 degrees centigrade. We have wind that's gusting from 10 to 15 to 20 kilometers per hour. Enquanto a equipe da segunda unidade filmava os takes que faltavam num ponto do monte, uma avalanche sinistra aconteceu próxima deles e simplesmente matou 16 guias tibetanos. Você imagina estar gravando e aí morrem 16 guias. 16, morreu de dezena. Além disso, quando eles filmavam nos memoriais dos alpinistas, a galera começou a passar mal por causa da altitude e aí precisaram abandonar o local, né, correndo. Outras partes foram filmadas em estúdios com a tal da tela verde, né, galera? O que foi muito mais seguro, apesar de várias dificuldades para tentar replicar a iluminação do Everest. É, porque tem gelo em tudo quanto é lugar, então é uma iluminação bem específica, né? A luz vem de todo lado, é bem interessante. A aventura The Viking pode ser lembrada aí por um motivo feliz, como o primeiro filme a usar som e diálogo em uma locação, mas uma tragédia acabou chamando mais atenção. Primeiro, meus amigos, explicando a história, dois rivais embarcam numa expedição de caça-focas no navio SS Viking que existia de verdade desde 1881. E esse era justamente o local perigoso da gravação, já que o navio ele estava carregado de explosivos que eram usados no caso de ficar preso no gelo, para se soltar. E infelizmente, meus amigos, uma explosão causada por mau uso matou 27 membros da produção e um clandestino a bordo, incluindo 2 diretores. Tinha um clandestino, mano. Falou, porra, eu vou nesse rolê aí. Apesar desse acidente terrível, o filme foi lançado em 1931, sendo mais lembrado até hoje por isso, em vez da conquista técnica, que no caso foi essa de conseguir gravar diálogos, fazer a captação de áudio na locação, coisa que não se fazia. Bom, a gente já falou dele muitos anos atrás, mas vale a recordação, Sangue de Bárbaros foi considerado aí um dos piores filmes de todos os tempos e ainda carrega uma controvérsia maior. O que é pior do que o seu pior filme de todos os tempos, Rodrigo? Qual que é o outro mérito? É ter matado gente ainda, né, pra fazer um bagulho ruim. Você tá louco. Esse épico estrelado pelo John Wayne como Gengis Khan foi filmado em 1956 em Utah, perto de locais de testes nucleares. E acredite ou não, 91 pessoas, o que seria mais ou menos aí quase metade da equipe, tiveram câncer ao longo da vida, incluindo grandes estrelas como a Susan Hayward e o próprio Wayne. Mano, isso aqui é um filme de terror. É, cara, foi num lugar com radiação. Many Mormons in southern Utah watched as the government conducted atomic bomb testing practically in their backyards. And today an alarming number of those people suffer from leukemia and other cancers. Apesar das autoridades garantirem que não tinha perigo, os testes nucleares próximos liberaram uma quantidade significativa de radiação na área, o que muitos acreditam ser a causa das doenças. E assim, por mais que não tenha sido uma coisa que foi comprovada 100%, a correlação é absurda, porque metade da equipe quase teve câncer. Além disso, o produtor, o Howard Hughes, o aviador, o cara pegou 60 toneladas da terra de Utah. Ele era produtor desse filme, ele era produtor. E levou pra Hollywood pra não perder a continuidade da terra radioativa. Mano, ele não sabia dos perigos, né? Ele falou, não, eu vou levar a terra pra lá. Não, que loucura, isso aí não. Quando o assunto estourou com a quantidade de casos, ele se sentiu tão culpado que ele comprou todas as cópias do filme e deixou fora de circulação por muitos anos. A controvérsia segue até hoje, meus amigos. Alguns apontam aí o uso de tabaco como um fator. Tabaco o quê? Se fumavam? As pessoas fumavam na época muito, então tipo assim, falou, muita gente teve câncer porque, bom... Matou. O tabaco matou as pessoas, a radiação matou as pessoas. Não, matou a charada. Todo mundo uns puta fumante, 4 maços por dia. Ai, a radiação. Pela radiação do Saturn. Tá bom. Metade tá bom. foi o tabaco, não. O tabaco foi o principal, mas a radiação deu uma ajudinha. Isso, imagina, os caras tinham miné naquela época. Todos que morreram eram fumantes e todos que sobreviveram não eram. Só uma coincidência. Because after dinner, everyone ought to have a cigar. Algumas pessoas falam que na verdade foi o tabaco, né? Como a gente falou aqui. Mas a exposição à radiação parece ter sido uma grande vilã nessa história trágica. A verdade não saberemos. Saberemos, vai. Foi a radiação. Às vezes os bastidores são tão insanos, meus amigos, que daria até pra fazer um filme sobre o filme. É o caso de The African Queen, por exemplo. Essa aventura romântica se passa na Primeira Guerra Mundial, com a ação acontecendo na maior parte do tempo dentro do barco que leva o nome do filme. Bom, no começo dos anos 50, não era comum filmar em locações, principalmente uma produção filmada em Technicolor, com câmeras grandes e pesadas. O cinema, pra quem não sabe, começou dentro dos estúdios, né? Isso, porque você tinha que, o equipamento era muito difícil de lidar e você precisava de estrutura física. Por exemplo, as gruas onde as câmeras
andavam eram objetos gigantescos. O Thomas Edison era um cara que inventou os estúdios que abriam os tetos, né? O Black Maria era assim, porque não dava pra gravar fora. Mas o diretor John Huston quis gravar em países africanos como Uganda e Congo, onde aconteceram algumas aventuras mais loucas que a da própria obra que eles estavam tentando gravar. O cineasta era outro desses gênios malucos e lá ele decidiu levar a estrela Katharine Hepburn pra uma caçada, onde eles toparam aí com um rebanho de elefantes e eles quase foram mortos, cara, esmagados pelos elefantes. Que boa ideia. Legal. John realized, my God, I almost lost, our star, our leading lady. That was like, it was very irresponsible. In any case, from that moment on, Katie was veritable Diana of the hunt. Essas surpresas com animais eram comuns e incluíam crocodilos, um hipopótamo que acertou o barco e uma mamba negra que assustou um membro da equipe enquanto ele ia no banheiro. Se não bastasse isso tudo, meus amigos, quase todos os integrantes ficaram doentes, com febre, com diarreia. A Katharine Hepburn chegou a precisar de um balde pra vomitar entre os takes filmados. Tipo, me dá um baldinho porque eu vou gravar, gorfar e voltar a gravar. Um dos roteiristas acaba escrevendo um livro de ficção baseado nessas experiências. E mais tarde ele virou o filme Coração de Caçador, com Clint Eastwood fazendo a versão inspirada no Houston. Clint Eastwood, White Hunter, Black Heart. A franquia Missão Impossível é sinônimo de não, tô brincando. É sinônimo de cinema, de perigo, há muito tempo. Então vamos recordar dos lugares mais desafiadores que Tom Cruise atuou. Pulou de paraquedas numa motocicleta. Que porra foi aquela, Jesus? Logo no segundo filme, o Ethan é apresentado ao público enquanto escala um canyon. O ator insistiu nessa cena porque não conseguia pensar num jeito melhor de reapresentar esse personagem. A sequência foi filmada sem rede de segurança, meus amigos, mas ele tinha um cinto de segurança e uma corda bem fina, um cabo fino. Detalhe que o Tom rasgou o ombro enquanto ele pulava de uma parte do penhasco pra outra. E ele acha que isso é mérito. Peguei lá o trabalho de um dublê. Tem gente que é paga pra se matar pra fazer essas coisas. I've always wanted to climb, and I love climbing, so this gives me a good excuse. And I get to climb with, one of the world's greatest. Por falar em escalada, temos em Protocolo Fantasma aquele momento icônico do Ethan subindo no Burj Khalifa, o maior arranha-céu já construído na história da humanidade. É claro que na vida real ele estava usando luvas especiais e tinha cabos apagados na pós-produção segurando ele, né? Mas mesmo assim foi um feito que exigiu muito treinamento pra não dar errado, porque mesmo assim você se enrola nos cabos. Eu escalo paredinhas minúsculas, já dá medo, galera. Imagina, é inacreditável. Quem escala nesses lugares, né, tem coragem de fazer isso, fica pendurado, não parece ser uma grande coisa. Mesmo sendo um avião, como acontece em Nação Secreta. O cara ficou pendurado no avião. E o Bruno quer falar, mano. Eu quero saber do Bruno tem opiniões. Eu quero saber do Oscar. Não! Porque, grande coisa eu fico pendurado. O que leva isso? Leva Oscar? Não leva. O cara só faz filme de $1 bilhão. Cadê o Oscar? Cala a boca. Tá bom. Segundo o diretor, o medo não era nem o Tom cair, né? Porque se caísse tinha um paraquedas ele que tinha abria. proteção, ele tinha proteção. Não fala não tinha paraquedas, sabe, tá bom, não tinha paraquedas. Não sabemos. É o invento, eu sou igual o chat GPT. A preocupação dele era ser atingido por uma pedra na pista de repente, ou um pássaro enquanto ele tava no ar, né? Você morre. Toma ali. Um urubu bate em você. And the force of that wind, I mean, you see, I'm trying desperately to keep my feet on the flooring there. Aí ele falou assim, não, beleza, eu me pendurei, nossa, que perigoso, beleza, agora eu vou saltar de um avião em efeito Fallout. Aí já é mais foda. Foi filmado em queda livre, enquanto os atores e o cinegrafista precisavam ter os cuidados de atingir as marcas certas para evitar a colisão um com o outro. It was a year's work to figure that shot out. Craig came in and really just crushed it. The skydive team got some props. Mas, meus amigos, o cara desafiou a morte definitivamente em Acerto de Contas Parte 1, saltando com a moto de uma colina com um paraquedas e largando a moto. Esse filme vai ter parte 2, mano. Será que ele vai pular de alguma coisa? Vai. O Tom Cruise, ele tá indo por esse caminho meio pirotécnico, já que ele, né? Tá indo? Assim, ele já foi, né? Que, tipo, não vai dar o Oscar pra ele. Às vezes é um draminha, uma coisinha que é, tipo assim, faz o povo chorar, pula, mas pra dentro de você. Não pula, né? Entra. Entra. Tá muito pra fora. Eu acho que esse é o conselho que a Fátima Toledo daria. E um tapinha. Um tapinha na macaca, antes de gravar. Igual o Rola faz.